Bom, gente, aqui é o professor Euler Carlos e eu vim fazer aqui uma parte 2 da série The Good Doctor, que eu havia feito um vídeo anterior, onde eu coloquei alguns pontos negativos e agora eu vou colocar alguns pontos positivos. Dentre esses pontos positivos, eu falo sobre a formação do personagem, que é feito por profissionais que trabalham com autistas. Então eles pegaram as principais características do autismo e colocaram no personagem, Nós sabemos que o autismo compromete muito a questão comportamental, comunicativa e social. E aí eu vou estar falando tudo disso ao mesmo tempo, O Shaw, ele tem uma certa dificuldade em entender as pessoas. E ele tem uma certa dificuldade comunicativa, o que atrapalha ele entender as outras pessoas, Ele sofre de sincerídeo, então ele fala aquela verdade pé na porta. E as pessoas têm dificuldade de aceitar isso, inclusive os pacientes. Então muitas vezes ele é afastado do paciente por causa disso. A primeira namorada dele, a Leia, já gostou do sincerídeo dele. Às vezes achou, olha, você foi grosso, mas eu prefiro que você seja sincero comigo. Isso é interessante. Uma outra questão também é que ele tem essa dificuldade comunicativa, que ele, por exemplo, não gosta de perguntas. E a Claire teve que dar um jeito de trabalhar essa forma de comunicação alternativa com ele, para que ele possa responder as perguntas para ela sem que parecesse que fossem perguntas, que ele tinha essa dificuldade. Ele tem uma certa dificuldade também de entender as outras pessoas. Por exemplo, quando o vizinho dele, depois que a Leia foi embora, pegava a televisão dele, entrava na casa dele, pegava as coisas dele e se fazia de amigo. E na verdade não era um amigo. Então era uma questão muito complicada. Às vezes o autista tem essa dificuldade de socialização. Enquanto outras pessoas verdadeiramente zombavam dele, verdadeiramente discriminavam ele. Verdadeiramente eu falo o seguinte, não gostavam da pessoa dele e realmente o criticavam por isso, Não era o falso amigo. Bom, ele tem algumas disfunções assim no comportamento dele, Por exemplo, você olha pra série o tempo todo, ele tá com o olho assim disperso, olhando, parece pro horizonte, Ele nunca olha pra pessoa, e que é uma característica do autismo, que é não olhar nos olhos. E eu aprendi isso com 15 anos de idade. Ele fica mexendo demais os olhos. Às vezes ele tem algum comportamento estereotipado, põe a mão assim na cabeça, de forma meio desajeitada, pega um bisturi de brinquedo que ele tem, não consegue dirigir um carro. Em compensação, por ser hiperfoco dele a medicina, ele consegue fazer cirurgia. Mas é porque o hiperfoco dele, ele conseguiu se focar demais. E falando em hiperfoco e medicina, para ele é muito simples entender textos científicos, porque são textos literais e não metafóricos. Então, dificilmente ele vai entender uma pessoa que está zoando ele, que está fazendo hora com a cara dele, que está mentindo, mas ele vai entender um texto científico porque o texto é realmente aquilo que diz. E isso que é uma coisa interessante. Por esse hiperfoco dele ajudou muito a ele salvar o Dr. Glassman, que teve um episódio que ele foi diagnosticado com câncer. Só que inicialmente o Glassman estava até aceitando que ia morrer. E o Shaw foi insistindo, que ele não aceita mudança de rotinas, Foi insistindo, até que chegou um outro diagnóstico mais leve, com maiores possibilidades de sobrevivência do Glassman, O Glassman estava custando aceitar que o Shaw poderia estar vendo algo que ele não estava vendo. Quando aceitou, teve resultado. Eu acho também interessante o papel também do Dr. Andrew, que é o cirurgião ali, chefe ali do Shaw, que ele pega, olha, se o Shaw funciona bem aqui no meu ambiente de trabalho, deixa o cara trabalhar. A Claire muitas vezes vê que o Shaw tinha potencialidades, então ela trabalhava a forma de comunicar com ele para que pudesse explorar o melhor do que o Shaw pode oferecer. E isso é interessante, você pegar as melhores características do seu parceiro de trabalho e ele pegar as suas melhores potencialidades e vocês dois juntos poderem evoluir dentro do seu ambiente de trabalho, ou social, familiar, seja onde for. E isso aconteceu ali, isso é interessante. Então a série, ela dá algumas saídas que nós poderíamos ter no nosso dia a dia, mas as pessoas preferem uma competitividade que eu realmente não entendo. Eu acho que vale muito a pena acompanhar a série, por causa dessas questões mesmo, Então, se você tem um filho autista, se você é autista, se você conhece alguém e quer alguma saída, eu acho que essa série pode realmente ajudar dando essas características, Eu só vou realmente pontuar o seguinte:
para autistas severos aqui no Brasil ainda é difícil, porque os tratamentos são caros e a maioria das famílias não tem recursos financeiros para isso, infelizmente. Espero que um dia isso mude, tá bom? Essas são as características positivas que eu trago desse vídeo. E tem mais características, a gente pode abordar bastante. Eu tive uma conversa muito boa com uma autista que é brasileira e mora nos Estados Unidos hoje, né? O nome dela é Thaís, mas ela é conhecida como Cara de Autista no Instagram. Eu vou colocar aqui o perfil dela para vocês poderem estar acompanhando. Bom, é isso. Qualquer dúvida podem deixar ele nos comentários, podem comentar também outras características que vocês acharam interessante. Eu não vou me delongar mais, que senão o vídeo fica longo e chato de assistir, tá bom? Até o próximo vídeo.